Olá, boa noite. Estão conseguindo me ouvir? Me avisa aí se vocês estão conseguindo me ouvir para a gente poder começar a nossa reflexão. Espero que todos tenham tido um momento de oração aí em família, tenham buscado o Senhor, colocado diante de Deus aqueles pedidos que foi compartilhado, outros que vocês tinham. Agora a gente vai continuar a nossa reflexão no Salmo 23. Então só compartilha aí comigo. Olha lá, estão falando que tá ok. Estão me ouvindo, né? Tudo bem. Então a gente começou o nosso estudo nesse Salmo, o Salmo 23. Falei para vocês que eu estou usando como referência livro lá do Max Lucado, que tem como título Aliviando a Bagagem. Falei que, na verdade, esse é um convite, né, para a gente poder deixar nossas bagagens. O Salmo 23 é um convite para a gente deixar nossas bagagens nas mãos de Jesus, porque ele veio para aliviar o nosso fardo. A semana passada a gente veio falar sobre um fardo que a gente precisa entregar, a gente precisa se aliviar, que é o da autoconfiança, né? Nós somos como ovelhas e nós precisamos se entregar aos cuidados do nosso pastor, de Jesus Cristo, né? Então, não tem nada a ver nós, como ovelhas, sermos confiantes. A nossa confiança deriva do nosso pastor. Esse é o primeiro fardo que a gente precisa largar, né? O da autoconfiança. A gente achar que nós somos capazes, de que nós conseguimos resolver os nossos problemas, que nós conseguimos fazer os nossos planejamentos, que nós conseguimos chegar onde tem que chegar. Na verdade, aliás, o momento que a gente está vivendo mostra o contrário disso, né? E a gente está fazendo planos, a gente está seguindo com a nossa vida, no outro dia muda tudo, ou seja, nós não temos controle de nada. Então, a nossa confiança está em Jesus, dizendo Ele tem o controle, nós não temos controle de absolutamente nada. Hoje a gente vai ver um outro fardo, né? Ainda baseado no primeiro versículo aí do Salmo 23. Então, se você quiser deixar sua Bíblia aberta, nesse Salmo a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Antes de entrar na reflexão, eu quero orar. Tá bom? Vamos orar ao nosso Pai. Feche os teus olhos aí. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez entramos na tua presença e nós queremos pedir que o Senhor possa falar com a gente através da reflexão dessa noite, possa ser desafiado, que a gente possa ser exortado, que a gente possa ser edificado pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de acordo com ela. É tão difícil esses dias ainda mais, mas que o Senhor possa nos abençoar e nos capacitar. Em nome de Jesus. Amém. Então, graças a Deus, os irmãos estão entrando aí, né? Já tem mais de 20 pessoas aí na sala, na transmissão ao vivo. Que bom que você veio aqui. Meus irmãos, é muito comum a gente, se a gente não tem uma lista específica, né? Se a gente não coloca isso no papel, a gente tem pelo menos na mente de algumas coisas que a gente quer, que a gente deseja, alguns objetivos que a gente quer alcançar. Então, por exemplo, a gente pode ter uma lista de algumas coisas que a gente quer comprar, de algumas coisas que a gente quer comprar para a nossa casa, ou alguma coisa específica de algum objeto doméstico, algum acessório para o carro, algum objetivo, né? Algum curso que a gente quer fazer e assim por diante. É comum, as pessoas têm isso, né? Tem as suas listas, seja essas listas no papel, seja elas na nossa mente. Você talvez, e acredito que você também tenha esse tipo de lista, né? Talvez a sua lista não seja de objetos domésticos, que eu dei o exemplo, mas você possui uma lista, como por exemplo, eu quero um novo emprego, eu quero um novo carro, eu quero uma nova casa, eu quero reformar a minha casa, quero mais um filho, ou eu quero um novo namorado, e assim por diante. As nossas listas, os nossos objetivos, os nossos desejos. Não existe mal nenhum
em a gente colocar isso no papel, não existe mal nenhum em a gente querer esse tipo de coisa, tá? Mas há um problema, e o problema se encontra em nós acharmos que nós só seremos felizes quando a gente tiver essas coisas. Quando a gente conseguir ticar lá na nossa lista que a gente comprou, que a gente obteve aquilo lá. E antes dessas coisas, nós estamos incompletos e por isso infelizes. Esse é o problema. E é sobre isso que eu queria falar com você nessa noite. É verdade que a gente vai ficar muito feliz quando a gente tiver aquilo que a gente deseja, né? Mas aí então, é muito comum também acontecer algo quando a gente alcança aquilo que a gente deseja. Por exemplo, o cheiro do carro novo passa, né? Você que já comprou um carro zero, sabe, né? Esse carro zero, o cheiro dele de carro zero dura um mês. Depois não tem mais cheiro de carro zero, né? Quem comprou carro zero, aos primeiros dias anda lá com plástico no banco, né? Toma todo cuidado. Depois de um mês, não. Aí você já está passando no buraco com tudo, né? Aí o filho já derrubou a iogurte no banco. Aí já não é mais carro novo. O cheiro de carro novo passa, né? Da mesma forma, a pintura da casa desbota, né? A casa nova, pintadinha, bonitinha, há 2, 3 chuvas começa a desbotar tudo. O novo emprego fica velho, né? O vizinho nosso compra uma TV maior, né? Você compra lá de 40, ele vai lá e compra de 50. Ou você compra de 50, ele vai lá e compra uma maior que a sua. Ou então até mesmo o novo namorado que você tanto queria, depois de alguns dias, de alguns meses, você descobre que ele possui maus hábitos, né? Ele tem algumas coisinhas ali que te incomodam. E aí então, quando a gente menos espera, a felicidade vai embora. E aquilo que trouxe tanta alegria quando a gente adquiriu, quando a gente conquistou, quando a gente provou, agora não traz mais alegria. Agora a gente coloca alegria numa outra coisa. E aí eu estou dizendo que esse é o grande problema, porque se você se sente melhor quando tem e pior quando não tem, se o seu contentamento é algo que está no futuro, quando você obtiver naquilo que você almeja adquirir, se a sua felicidade vem de algo que você deposita, que você dirige, que você bebe, que você come, você precisa encarar os fatos. E você está carregando o fardo do descontentamento. Você está com esse grande fardo sobre os seus ombros. E esse fardo é pesado demais para a gente carregar. É impossível nós termos qualquer tipo de alegria enquanto a gente estiver com esse fardo sobre as nossas costas. E aí então, Davi, o salmista, Salmo 23, tem uma palavra para nós sobre isso. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. É como se ele estivesse dizendo assim, ó: o que eu tenho em Deus é muito maior do que aquilo que eu não tenho na vida. O que eu tenho em Deus é muito maior do que aquilo que eu não tenho na vida. O que eu já tenho, aquilo que eu ganhei com Deus, suplanta aquilo que eu não tenho. O que eu já ganhei me faz esquecer aquilo que me falta. Você acha que poderia dizer a mesma coisa? Aquilo que você ganhou a partir do momento que você passou a seguir a Jesus Cristo, você reconheceu-se como filho de Deus, aquilo que você ganhou é maior do que qualquer outra coisa que você deseja? Pense por um momento nas coisas que você possui, nas coisas que você tem. Pense na casa que você tem, pense no carro que você dirige, pense no dinheiro que você guardou, nas roupas que você comprou, nos móveis que você colocou sobre a sua casa. Pense nessas coisas. Por um momento, visualize todos os seus bens. E agora, escute isso, ó. Os seus bens não são seus. Isso mesmo. Os
seus bens não são seus. Eclesiastes 5,15 diz assim para a gente: o homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Não temos nada. Não temos absolutamente nada. Nada daquilo que nós achamos e dizemos que é nosso de fato. Não temos nada. Nós somos apenas mordomos, os responsáveis por cuidar e administrar as coisas que Deus coloca em nossas mãos. Mas nada é nosso. Nada é nosso. O mordomo, ele não fica feliz se ele tem muitos bens para administrar e ele nem fica triste se ele tem poucos bens sob a sua responsabilidade. O mordomo, ele é indiferente à quantidade de bens, pois nenhuma das coisas que ele cuida é dele. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse, baseado aí nesse Salmo 23, é de que nada daquilo que você possui é seu. Você é apenas mordomo. Deus colocou sob sua responsabilidade. Tá? A segunda coisa que eu quero destacar é que esses bens que você tem não são você. Esses bens não são você. Quem nós somos não tem nada a ver com as roupas que nós usamos ou com o carro que nós dirigimos. Jesus disse lá em Lucas 12,15 assim, ó: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Deus não nos conhece como os homens ou o homem das roupas elegantes. Não. Ou a mulher da casa espaçosa. Ou a criança do videogame novo. Não. Deus conhece o nosso coração. Quando Deus nos olha, Ele pode ver a nossa compaixão, Ele pode ver a nossa devoção a Ele, Ele pode ver a nossa fidelidade, mas Ele nunca pensa em nossas coisas, que não são nossas, é dele. Quando refletimos sobre nós mesmos, nós deveríamos fazer o mesmo. Nós deveríamos definir a si mesmo pelo que ou melhor, definir a si mesmo pelo que possuímos, nos fará sentirmos bem quando a gente tem muito e mal quando a gente tiver pouco. O contentamento vem quando nós podemos honestamente dizer, como o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Filipenses, quando ele diz assim, ó: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Filipenses 4, 11 e 12. Você já aprendeu a se adaptar? Você que ganhava pouco e depois passou a ganhar muito, aprendeu a se adaptar a essa nova condição? Aprendeu a viver sem esbanjar? Aprendeu a ser generoso com quem ainda tem pouco? Aprendeu que o seu valor não vem daquilo que você possui? Você aprendeu essas lições? Você aprendeu que você não era inferior quando tinha pouco e que agora você não é superior agora que você tem muito? Aprendeu isso? Aprendeu a se adaptar a essa situação? E você que ganhava muito e agora ganha pouco, aprendeu a se adaptar? Você que tinha um bom emprego e agora ganha salário mínimo? Você que tinha emprego e agora está desempregado? Você aprendeu a viver dentro dessa nova realidade? Você aprendeu a se adaptar a essa nova realidade? Mas eu queria que a gente não pensasse em apenas bens materiais. Deixa eu expandir um pouco essa reflexão. Você que tinha saúde e agora convive com a doença, convive com remédios, convive com tratamentos, já aprendeu a se adaptar? Você que tinha bastante vigor quando era jovem, mas agora a idade deixa você bem cansado, você já aprendeu a se adaptar? Porque o desafio para nós é esse, é de dizer como o apóstolo Paulo disse aos Filipenses, aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer situação.
Esse é o nosso desafio. Nós precisamos aprender o segredo de viver contente, quer a gente tenha muito, quer a gente tenha pouco. A gente precisa aprender o segredo de viver contente, não importa as circunstâncias em que a gente esteja. Porque se nós temos o pastor, nós possuímos graça para cada pecado, nós possuímos direção para cada curva, nós possuímos luz para cada canto e nós possuímos uma âncora para cada tempestade. Ou, em outras palavras, nós temos tudo o que precisamos. Absolutamente tudo o que precisamos. Deixa eu contar para vocês uma história. Conta-se que certa vez um homem foi pedir conselho a um pastor. Ele achava-se no meio de um colapso financeiro. E ele então falou para o pastor: eu perdi tudo, pastor. Perdi tudo. E o pastor então disse para ele assim, eu estou tão triste porque você perdeu a sua fé. E o homem corrigiu: não, pastor, eu não disse que perdi a minha fé. E o pastor continuou: bem, então eu sinto muito porque você perdeu o seu caráter. E o homem falou: não, eu não disse isso, eu ainda tenho o meu caráter. E o pastor falou: que pena você ter perdido a sua salvação. E aí o homem disse: não foi isso que eu disse, eu não perdi a minha salvação. O pastor então completou: se você ainda tem a sua fé, o seu caráter e a sua salvação, então você não perdeu nada do que realmente importa. Você não perdeu nada do que é de fato importante para você. Nós também não perdemos nada do que realmente importa. Você e eu poderíamos orar como os crentes do século XV. Eles sentavam para uma refeição de pão e água, curvavam a cabeça e diziam: tudo isto e Jesus também. Tudo isto e Jesus também. Nós estamos passando tempos difíceis e esses dias difíceis serão, penso eu, cada vez mais frequentes no futuro. E nós precisamos aprender a adaptar a nossa vida a cada nova realidade, a cada mudança. Nós precisamos nos contentar, precisamos estar contentes, seja qual for a nossa realidade. Porque o fardo do descontentamento, ele é muito pesado para a gente carregar. Deixa eu contar mais uma história para você, para poder ilustrar isso que eu estou falando. Conta-se a história de um rei muito rico. Ele tinha tudo, tinha dinheiro, poder, conforto, tinha centenas de súditos, mas ainda assim não era feliz. E um dia ele cruzou com um dos seus criados, empregados, que assobiava alegremente enquanto esfregava o chão com uma vassoura. E ele ficou intrigado com aquilo lá. Como que ele, um soberano supremo do reino, poderia andar tão cabisbaixo enquanto um humilde servente parecia desfrutar de tanto prazer? Por que você está tão feliz? Perguntou-lhe o rei. Ele disse assim: Majestade, eu sou apenas um serviçal. Eu não necessito de muito. Eu tenho um teto para abrigar minha família e uma comida quente para aquecer nossas barrigas. Mas insatisfeito com uma resposta tão simples, o rei mandou chamar um dos seus conselheiros, aquele que ele mais confiava, e explicou para ele a situação. O conselheiro então disse assim ao rei: Majestade, eu creio que o servente não faça parte do Clube 99. Clube 99? O que é isso? Perguntou o rei. Majestade, para compreender o que é o Clube 99, ordene que seja deixado um saco com 99 moedas de ouro na porta da casa do seu empregado. Por que 99? Perguntou o rei. O senhor logo saberá, majestade, disse o conselheiro. E assim foi feito. Quando o pobre criado encontrou o saco de moedas na sua porta, ele ficou radiante. Ele não podia acreditar em tamanha sorte. Nem em sonhos ele tinha visto tanto dinheiro. Ele esparramou as moedas na mesa e começou a contar essas moedas. 96, 97, 98, 99. Ele achou estranho ter 99.
Provavelmente eram 100. Ele contou de novo e, de fato, era 99. E ele achou que talvez tivesse derrubado uma e começou a procurar, mas por mais que procurasse, não encontrou nada. Era 99 mesmo. De repente, por algum motivo, aquela moeda que faltava ganhou uma súbita importância. Com apenas mais uma moeda de ouro, só mais uma, ele completaria 100. Um número redondo, bonito, um número de 3 dígitos. Ele precisa de mais uma moeda para se sentir satisfeito, e ele ficou tão obcecado por isso que ele decidiu que faria o que fosse preciso para conseguir mais uma moeda. Ele trabalharia dia e noite se fosse preciso. Ele seria feliz de verdade a hora em que ele pudesse ver à sua frente exatas 100 moedas de ouro. E daquele dia em diante, a vida do servente mudou. Passava o tempo todo pensando como ganhar uma moeda de ouro. Ele estava sempre cansado e resmungando pelos cantos. Tinha pouca paciência com a família, que não entendia o que era preciso para conseguir a 100ª moeda de ouro. Ele parou de assobiar enquanto varria o chão. E o rei, percebendo essa mudança súbita de comportamento, chamou novamente o conselheiro e o conselheiro explicou ao rei: Majestade, agora o servente faz oficialmente parte do Clube 99. O Clube 99 é formado por pessoas que têm o suficiente para serem felizes, mas mesmo assim não estão satisfeitas. Estão constantemente correndo atrás dessa moeda que lhes falta. Vivem repetindo que se tiverem apenas essa última e pequena coisa que lhes falta, aí sim eles poderão ser felizes de verdade. Na realidade, é preciso muito pouco para ser feliz. Porém, no momento em que nós colocamos a nossa atenção naquilo que falta, ao invés de colocá-la naquilo que nós temos, imediatamente surge uma insatisfação na nossa vida. Nós passamos a acreditar que com um pouco mais haveria de fato uma grande mudança em nosso coração. E ficamos em busca de um pouco mais, só um pouco mais. Nós perdemos o sono, nós perdemos a nossa alegria, nós perdemos a nossa paz e machucamos as pessoas que estão à nossa volta. Um pouco mais sempre vira um pouco mais, perpetuando a nossa insatisfação. Esse um pouco mais é o alto preço do nosso desejo e satisfação. O conselheiro então concluiu: Isso, majestade, é o Clube 99. Meus irmãos, talvez você faça parte do Clube 99, aonde falta um pouco mais. E hoje o Senhor quer que você largue o fardo do descontentamento. Paulo diz assim para Timóteo, 1 Timóteo 6,8: Tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Tem o que comer, você tem o que vestir. Por que está reclamando então? Tem gente que nem tem essas duas coisas. Por que você está com essa cara triste? Por que você fica lembrando como era a sua vida o ano passado, o ano retrasado? Será que você está precisando conhecer pessoas que estão numa situação pior do que você, para você parar de reclamar? Para você parar de ficar com essa cara triste? E você começar a agradecer aquilo que você tem? Não podemos continuar carregando esse fardo tão pesado chamado descontentamento. Salmo 23:1 diz: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O Senhor é o nosso pastor. O Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós somos filhos do nosso Deus Altíssimo. Nós não sentimos falta de nada. Ele nos basta. Queria concluir essa reflexão com uma história. O missionário estava liderando a adoração numa colônia de leprosos na África. Perguntou se alguém tinha uma canção favorita para que eles pudessem cantar naquela hora. Foi então que uma mulher se levantou e ele viu a face mais desfigurada que jamais vira. Ela não tinha orelhas nem nariz. Os seus lábios já não existiam. Contudo, ela levantou uma das mãos sem dedos e pediu: Poderíamos cantar aquele hino, Conta as Bênçãos?
O missionário começou a canção, mas não pôde terminá-la porque não conseguia segurar o choro. Mais tarde alguém comentou com o missionário: suponho que você nunca mais será capaz de cantar esse hino novamente. Ao que ele respondeu: não, eu cantarei esse hino novamente, mas nunca mais da mesma forma. Meus irmãos, nós precisamos aprender a contar as bênçãos. Nós estamos acostumados a contar o que nos falta. Nós estamos acostumados a fazer uma lista do que nós queremos comprar, do que nós desejamos fazer, dos nossos objetivos a alcançar. Que tal você pegar um papel e começar a numerar todas as bênçãos que Deus tem lhe dado, todas as coisas que o Senhor tem lhe feito, todas as dádivas que Ele tem colocado ao seu redor? Tenho certeza, você vai, como diz o hino 329 do cantor cristão, você vai ficar surpreso que Deus já fez. Você vai ficar surpreso que Deus já fez. Você não pode continuar carregando esse fardo. Você precisa contar as bênçãos. Esse é o desafio para a gente nessa noite. A gente contar as bênçãos, não contar aquilo que nos falta. Conte as bênçãos. Olha para a sua família, conte as bênçãos. Olha o seu trabalho, conte as bênçãos. Olhe para a sua saúde, conte as bênçãos. Olhe para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, conte as bênçãos. E largue o fardo do descontentamento. Nós cristãos precisamos ser marcados pelo contentamento. Nós temos Deus. E se nós temos Deus, nós temos tudo. E o que nós não tivermos aqui nessa vida, nós vamos ter tantas coisas na eternidade. Nós não sentiremos falta de nada. A gente comece a deixar de sentir falta hoje mesmo. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar nossa reflexão. Eu vou orar encerrando aqui o nosso culto. Lembrando, domingo de manhã, às 9 horas da manhã, nosso culto pela manhã, domingo à noite, às 19 horas. Bom? Vamos orar, vamos encerrar. Feche os teus olhos, oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. E não são poucas, ó Deus. São inúmeras bênçãos. São tantas que talvez a gente não consiga mencionar assim de surpresa. A gente precisa de tempo para a gente conseguir lembrar de todas elas. Por isso, Senhor, nessa noite, nós queremos largar esse fardo do descontentamento. Nós queremos parar de reclamar da nossa vida, reclamar das pessoas da nossa família, reclamar da nossa vizinhança. Queremos parar de reclamar do nosso trabalho ou da falta de trabalho. Queremos parar de reclamar, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor vai continuar cuidando da gente. Por isso, Senhor, tira o descontentamento do nosso coração. Coloca alegria novamente no coração, no nosso rosto, para que a gente possa se alegrar. Toda essa chuva de bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Abre os nossos olhos para enxergar essas bênçãos. Abre o nosso coração para receber essas bênçãos, ó Deus. Abre a nossa vida para compartilhar bênçãos com aqueles que não têm sido tão afortunados como a gente. Senhor, abençoa a tua igreja. Que a gente possa ser não apenas os recebedores das tuas bênçãos, mas o canal de bênçãos para todos aqueles que estão ao nosso redor. As bênçãos do Senhor passe pela igreja, mas não fique somente nela. Possa alcançar os vizinhos da igreja, possa alcançar os nossos amigos e os nossos parentes, possa alcançar esse mundo sofredor que existe ao nosso redor, ó Deus. Abençoa, Pai, cada um dos meus irmãos. Continue sustentando eles nesses dias difíceis, nesses dias de quarentena. Protege-nos, ó Deus, de todo mal, de todo perigo. Protege a nossa saúde e protege o nosso espírito das investidas do diabo contra nós. Abençoa, Senhor, o teu povo espalhado por toda a face da terra. Cuida de cada um de nós. Cuida da tua igreja. Ela possa ser testemunho vivo nesses dias. A gente possa, de fato, continuar invadindo aqui a internet, fazendo com que a tua palavra entre em cada casa, cada lar, cada escritório,
cada lugar, Pai. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Eu oro agradecido no nome dele. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Até domingo, se Deus quiser. Fique na paz. Deus abençoe. Tchau.